esse é um overview sobre a Fortinet. Vamos falar aqui um pouco sobre a empresa, trazer a mensagem da Fortinet para vocês, falar um pouco aí sobre as características de desempenho da caixa, sobre nossa tecnologia e, por fim, aí os nossos produtos, né? Então, a Fortinet foi criada no ano de 2000, trouxe para o mercado uma solução condizente ao panorama que já se formava na época, o panorama de ameaças, né? Mostrando aí um crescimento muito grande das ameaças, em termos de número de ameaças, e também um crescimento na complexidade dessas ameaças. A Fortinet entendeu que a estratégia de segurança que se utilizava na época, baseada em múltiplos dispositivos para se fazer a proteção, não era eficiente por causa da falta de integração entre essas ferramentas e aí diversas brechas que se abriam aí, fazendo com que a rede ficasse exposta. Então a Fortinet trouxe diversas ferramentas de segurança para dentro de um único dispositivo, chamou de UTM, e aí a boa integração entre as ferramentas, ou seja, a troca de informação no momento que se faz a inspeção do tráfego, as ferramentas, fez com que nós tivéssemos uma ferramenta robusta para se proteger a rede. Então nós passamos de um modelo complexo e de alto custo, com múltiplas caixas distribuídas, cada uma fazendo parte da função de proteger a rede, para um modelo simplificado e com custo bastante adequado. E aí eliminamos, inclusive, uma característica que existe nesse modelo complexo, que é de alta latência, ou seja, o tempo em que a informação passa dentro de cada uma dessas caixas para ser inspecionado, né, contra a gente fazer a inspeção num único dispositivo. E, inclusive, um dispositivo dotado de uma arquitetura específica para fazer esse trabalho. Então, nós não temos nenhum parceiro de mercado para fornecer hardwares, nós não usamos hardwares de múltipla proposta. Nós temos um hardware específico para fazer o trabalho de inspeção da rede. Esse hardware ele é dotado de um chip chamado ASIC, batizado aí de FortiASIC, que é um chip customizado, onde a inspeção é feita. Então nós dizemos que a inspeção de tráfego é feita em nível de hardware e por isso com uma velocidade muito maior do que em CPUs convencional. Por exemplo, para inspeção de firewall, a gente diz que nós temos um desempenho de wire speed, ou seja, velocidade de fio. Com isso a gente consegue ter a latência para a inspeção de firewall praticamente zero. Isso comparado com CPUs tradicionais, que muitos outros fabricantes usam, a gente tem um ganho de desempenho muito alto mesmo, ao ponto de que o Breakpoint, uma fabricante de ferramenta de teste de desempenho, chamou diversos fabricantes para fazer um teste, e o nosso produto FortiGate 5140B apresentou aí 3 vezes mais desempenho em relação aí a testes de tráfego real de firewall, IPv6, e também tráfego com controle de aplicação em relação aos diversos outros fabricantes, como vocês podem ver aí no quadro. Em termos de posicionamento de mercado, essa análise do IDC em relação à market share mundial de appliances de segurança não de UTM, estamos posicionados aí em 4º lugar, uma marca bastante interessante. Se a gente considerar aí que no 9º lugar o Others, a gente tem uma quantidade gigantesca de fabricantes, inclusive fabricantes de UTM. Pelo Frost Sullivan, a Fortinet tem aí 20,5% da receita e a gente lidera o mercado de UTM por 5 anos consecutivos. E também aí pelo Gartner, no quadrante mágico de Unified Threat Management, a gente já também por muitos e muitos quartos vem aí sendo apresentado na posição de líder. Então um pouco da tecnologia. Nós somos um fabricante de inovação contínua. Então o primeiro FortiGate foi vendido em 2002 e de lá para cá a gente vem fazendo uma série de modificações no nosso portfólio, sendo que a partir de 2007 aí adicionamos uma série de outros produtos que promovem a segurança de áreas específicas da rede e complementam a segurança aí, promovida no Gateway pelo FortiGate. Em relação aos nossos competidores, a gente tem aí uma série de vantagens, né, que vai aí desde o ponto da segurança, passando pela performance, desempenho, e aí a consolidação, a capacidade de consolidar. Segurança, nós temos aí o FortiGuard, que é a nossa rede que pesquisa e gera assinatura de ameaças. A gente gera um número gigantesco de novas assinaturas para todos os FortiGates ligados. Para se ter uma ideia, são 4 atualizações de IPS ao dia e 2 de antivírus.
Isso faz com que o nosso produto esteja sempre preparado para detectar as novas ameaças. Desempenho, temos aí o produto dotado de FortiASIC. FortiASIC que nós já explicamos antes, garante a inspeção em nível de hardware em alto desempenho. E a consolidação, temos uma capacidade de consolidar muito grande. Temos muito mais ferramentas do que o IDC recomenda que um UTM efetivamente tenha. Temos ferramentas que vão desde aí prevenção de vazamento de dados na rede, otimização do uso do link de WAN e uma série de outras ferramentas aí. FortiOS 5 é o sistema operacional que controla aí o FortiGate, é um sistema operacional específico para fazer essa tarefa, portanto ajuda em relação ao desempenho, tem a sua blindagem por ser um sistema operacional proprietário. E na versão 5, que é a versão recém-lançada, traz aí 150 novas funcionalidades e melhorias em relação à versão anterior. Estamos em sintonia com as tendências aí de rede, então BYOD, a necessidade de fazer o controle de endpoint, identificação do dispositivo, política baseada em dispositivo, e aí também um reforço em relação à segurança, que traz a funcionalidade de avaliação da reputação do cliente, e aí mais inteligência também em relação à definição das políticas, né, para a segurança nível de gateway. Esse é um quadro comparativo que demonstra aí as certificações das entidades que avaliam as ferramentas de segurança e que ditam aí que a ferramenta que está sendo certificada ela cumpre aquilo que ela se compromete. Então nós temos aí certificação de CSA para Firewall, IPsec, SSL, IPS, antivírus, garantindo que a gente é bastante eficiente em cada uma dessas ferramentas que são muito importantes para a estratégia da segurança de rede. Comparado com os demais fabricantes do mercado, muitos deles aí faltando diversas certificações para garantir essa eficiência. Então, por fim, nosso portfólio, nós temos aí ao redor do FortiGate uma série de outros produtos complementares que vão garantir a segurança, por exemplo, do servidor web, que é o caso do FortiWeb, que é uma solução de Web Application Firewall, capaz de detectar ameaças específicas para servidores web. Trabalha também com a detecção do comportamento do usuário, traça uma baseline e todo comportamento que foge a essa baseline ele detecta como sendo uma ameaça e toma uma ação. Temos também segurança para a base de dados, que é o FortiDB. FortiDB aí é capaz de detectar erros operacionais de configuração da base de dados, faltas de patch e ameaças específicas para a base de dados e recomendar remediação e fazer a proteção aí da base de dados. Solução de câmera, que é o FortiCam, o FortiVoice. Temos o FortiDDoS, que é uma solução que detecta ataque do tipo DDoS e impede que esses ataques invadem a rede. O FortiBalancer, que garante aí o balanceamento de servidores de dentro para fora e também o balanceamento entre links. Uma série de outros produtos, o FortiMail, que impede que ameaças que cheguem por e-mail atinjam aí os clients. E por aí vai. FortiWireless, que é a segurança para a rede wireless, integra ao FortiAP. Toda a informação que chega pela rede wireless é canalizada para o FortiGate para que ele possa fazer a inspeção desse tráfego e garantir que as ameaças fiquem de fora. Ele funciona como um controlador do FortiAP e aí a segurança para os usuários da rede wireless é a mesma segurança aplicada aos usuários da rede com fio. E é isso. Muito obrigado.